Investir no medo não nos fará recuar um palmo. Pode fazer recuar 1, 2, 3 jornalistas ou mesmo uma redação. Jamais, porém, todos. Sebulema quem tem medo da liberdade, mais de 200 jornalistas angolanos de diferentes órgãos públicos e privados juntaram-se pela primeira vez à marcha de repúdio realizada pelo Sindicato de Jornalistas contra as constantes ameaças aos profissionais da classe, bem como os sucessivos assaltos à sede do Sindicato de Jornalistas Angolanos. O líder sindical, Teixeira Cândido, considera que os ataques contra a sede sindical e igualmente aos profissionais da área sejam uma ameaça à liberdade de imprensa para um país que se diz ser democrático. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos não tem quaisquer dúvidas de que se trata de um ataque à liberdade de imprensa. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos qualifica como grave e assustador para um Estado que se quer democrático. Não há memória de situação igual na história do jornalismo angolano. É uma ameaça séria à liberdade da imprensa. E por que não a integridade física dos jornalistas? Será democrático viver assustado por exercer jornalismo? Há quem aproveita essas ameaças que se pretende infundir aos jornalistas e às respectivas associações. Quem tem medo da liberdade? A liberdade da imprensa é um pressuposto da existência do jornalismo e dos jornalistas. Sem liberdade não existe jornalismo. Não nos identificamos como um grupo de pressão, cientes de que a nossa função é exigir, mas também sugerir. É essa a nossa identidade, hoje e amanhã. Por isso, investir no medo não nos fará recuar um palmo. Pode fazer recuar 1, 2, 3 jornalistas ou mesmo uma redação. Jamais, porém, todos. Ainda que o preço dessa luta possa significar pagar com a própria vida. A luta pela liberdade não vai parar. Os jornalistas Carlos Rosado e William Tonetti entendem que há uma diferença entre os órgãos públicos e privados no que concerne ao tratamento da liberdade de imprensa. Fiz a maior parte da minha carreira de jornalista em Portugal, regressei a Angola em 2008 e eu não me lembro, desde que estou cá, de ver um período tão difícil para a comunicação social. Um garrote enorme sobre a liberdade de expressão, em que temos órgãos de comunicação sociais públicos que são generosamente subsidiados pelo governo e que não fazem mais do que relações públicas do governo. E são esses órgãos de comunicação social públicos que chegam a todo lado. Nós não temos acesso a outros órgãos de comunicação social, senão os públicos. As leis na comunicação social e em outros setores servem perfeitamente. O que está aqui em causa é a prática. Aliás, nós vemos diariamente o Ministro da Comunicação Social a dizer que a comunicação social pública é isenta, a promover a liberdade de expressão que está consagrada na Constituição, e isso não é respeitado. Portanto, nós não precisamos de novas leis. Quando um de nós é agredido, devemos considerar uma agressão de todos. Então, este foi um bom exercício para ver também quem são os jornalistas e quem são os outros istas. Jornalismo não tem dono, tem a missão. E hoje importa nós tentarmos definir quem faz jornalismo, quem faz propaganda, quem faz encomenda. Contra a liberdade. Este regime assestou contra a liberdade de imprensa, contra o jornalismo, como nunca tinha feito José Eduardo em 38 anos. E isso é que nos dói, porque nós combatemos a ditadura de José Eduardo dos Santos. Verificar que 5 anos depois alguém o tivesse suplantado, isto é que é a maior desolação para o jornalismo. Tanta falta de liberdade e de contraditório. E colegas que se propõem a combater outros colegas. O representante dos jornalistas fez saber ainda que as infraestruturas da sede do sindicato foi assaltada pela 3ª vez em véspera da marcha de protestos na passada sexta-feira, 16 de dezembro. Em menos de um mês, depois de terem levado a CPU do computador, a unidade de processamento do computador, voltaram pela 3ª vez e levaram o monitor da mesma CPU do computador. E sempre de forma violenta. Não puderam arrombar a porta, no entanto levaram um instrumento que permitiu retirar os cadeados da porta de ferro e entraram, não se sabe como, e levaram daí o computador. Na marcha, membros da sociedade civil não ficaram de fora, pois defendem que se deve lutar para que a liberdade de expressão em Angola não seja marginalizada. Nós entendemos que não podemos retroceder porque o passado é uma roupa que não nos serve mais. Se não nos serve mais, não podemos voltar para o tempo em que a liberdade das pessoas sejam cortadas. E os ataques que o sindicato sofreu e outros jornalistas têm sofrido, o vosso diretor também sofreu, é uma prova muito mais clara de que há uma clara intenção de algum segmento do governo
em precarizar a liberdade de expressão. Precisamos de estar unidos para defender a democracia e defender Angola. Nós não podemos assistir de forma pávida e serena que haja um atentado contra esses direitos. Seria um grande recuo em relação àquilo que o próprio país já conquistou, não é? Aliás, o Angola é um Estado democrático e de direito. Não foram jornalistas, não foram os professores que colocaram isso na lei. Portanto, estamos bastante sensibilizados com aquilo que tem acontecido com os jornalistas, as ameaças, as intimidações, as censuras, as torturas até a familiares próximos dos jornalistas. Portanto, estamos aqui para esta solidariedade, porque a solidariedade acaba salvando. O dia em que o jornalista, o médico, o professor decidirem todos serem os angolanos, vamos resolver todos os problemas. Porque isso não é um problema dos jornalistas, isso é um problema dos angolanos. Não tem liberdade de expressão. Os jornalistas puderam soltar a voz, puderam exigir que se respeite a sua atividade, puderam mostrar a Angola e o mundo que é possível discutir pelos seus direitos quando estes estão a ser violados. Para Luís Alcugério, o presidente da Comissão da Carteira e Ética, a meta foi atingida e que esta data poderá ser assinalada como o Dia do Jornalismo Angolano. Nós vimos numa atividade desta envergadura jornalistas de meios de comunicação social públicos e privados. Isso é um sinal claro de que nós jornalistas estamos tendo consciência de que o nosso trabalho é serviço público. Jornalismo é, em primeiríssimo lugar, um serviço público. Pela primeira vez pessoas vieram de peito aberto e demos a cara. Portanto, é um dia que pode ser o Dia do Jornalismo Angolano. A marcha teve início no Largo do Cine Atlântico, percorrendo a estrada de Olinda Rodrigues até o Largo da Liberdade na Vila Alice. O protesto da classe contou com a presença do secretário do Simprof, membros da sociedade civil, entre outros que decidiram prestar o seu apoio aos jornalistas.